Sejam bem-vindos, bem-vindas então à nossa aula 7, nossa segunda aula ao vivo aqui da nossa disciplina de Introdução à Economia. Essa aula de hoje vai explicar muito a questão do comportamento de preço, né, oferta e demanda, tá? Então vocês vão ver como é que o equilíbrio entre oferta e demanda ele acontece e quando que a gente tem situação de crescimento econômico ou retração econômica, dependendo ali da manutenção de outros fatores, de outras variáveis. Né? Então, antes só de eu começar aqui o conteúdo, vou frisar que ontem à noite, né, uns 4 alunos entraram em contato por conta da instabilidade do SIGA-A. Eu prorroguei até hoje, né, atividade 1, então está prorrogada até hoje. Caso alguém ainda tenha algum problema, me avise, tá? Mas eu não devo prorrogar mais do que hoje ali, a não ser que realmente o SIGA-A fica fora de vez, tá? Mas ontem mesmo o pessoal já conseguiu fazer e tal, hoje quase ninguém fez, tá? Mas ainda tem ali disponível. Bom, esse aqui é um gráfico, deixa eu pegar aqui minha caneta, esse aqui é um gráfico que mostra como oscilou, como que oferta e procura determina o preço da gasolina. Essa unidade aqui está em galão, tá? A medida do galão é aproximadamente 5 litros ali, o modelo de galão americano. E aqui tem o aspecto histórico de mais ou menos 1966 até mais ou menos 2004, 2005, tá? Então, percebam, tá, que ele sobe e desce, parece um eletrocardiograma aqui. Mas a gente pode dizer que ele mais ou menos fica próximo de uma média, que seria essa linha vermelha, meio torta aqui, porque é difícil desenhar aqui com o mouse, tá? Mas mais ou menos próximo de $1,60 aqui, o preço desse galão de gasolina. E ao longo do tempo, esse preço subiu ou caiu em razão de alguns fatores, tá? Então, ele teve mais ou menos aqui em 1972 o primeiro choque petrolífero. O que é esse choque petrolífero? O preço de carro foi diminuindo ao longo do tempo, à medida que as organizações foram ficando mais eficientes. Chegou num ponto que você tinha muito veículo para abastecer e pouco combustível para ser ofertado. Chegou numa época que aparelhos eletrônicos estavam crescendo, estavam tornando popular e entrando dentro da casa das pessoas, como televisão, rádio, né? Aqueles rádio antigos usava válvula, uma válvula grandona, parecia uma garrafa de Coca-Cola que esquentava. Isso consumia muita energia e o país tinha que decidir se mandava combustível para as usinas termoelétricas ou se abastecia ali a população. Isso virava uma guerra, né? E sem falar que gasolina, logo no início, sempre foi um subproduto do petróleo. O foco era querosene, tá? Um bom querosene era aquele que destilava corretamente a gasolina sempre foi um problema. Antes o motor era a vapor, né? Quando a gasolina era um problema, de repente resolveram um problema criando um motor a combustão interna, que é o motor a gasolina. Depois o motor a diesel. E e o tempo foi passando, as empresas foram evoluindo, foram se tornando eficientes. E aí, mais ou menos nos anos 70, teve essa primeira crise, faltava petróleo, foi onde os Estados Unidos começaram a criar guerras, embates com alguns outros países, né, para conquistar território, para não ser dependente de outros países do petróleo. E nesses períodos havia pouca oferta de combustível e uma alta demanda de consumo. Então o preço acabava subindo, ele se manteve um pouquinho elevado aqui até os anos 80, mais ou menos, e nos anos 80 ele disparou, né, que foi o segundo choque petrolífero, tá? Ele bateu quase o dobro do que ele estava nesse período de normalidade, vamos chamar assim, e isso perdurou por mais ou menos 5 anos, né, reduzindo ao longo do tempo, chegando ao ponto até de ficar nos anos 86, 87 abaixo do valor médio de mercado. Logo em seguida, mais 5 anos, subiu de novo, quando teve a primeira guerra do Golfo ali, na região dos Emirados Árabes, e depois isso foi normalizando. Final aqui dos anos 98, começou a entrar os combustíveis alternativos, né, o etanol,
principalmente Estados Unidos e Brasil. Então a demanda por gasolina caiu, depois voltou, subiu de novo, na guerra do Iraque subiu de novo e por aí vai. Tá? Então, o preço da gasolina nesse período histórico de quase 40 anos, ele se alterou em razão da mudança da procura e da oferta, né? Procura por parte do consumidor, oferta por parte de quem produz esse combustível. Tá? Então, uma premissa básica aqui da teoria da oferta e da procura. Essa teoria, ela demonstra como as preferências dos consumidores determinam a busca, a procura de um bem, enquanto que os custos das empresas são a base da oferta. Tá? Do equilíbrio entre oferta e procura, resulta o preço e a quantidade negociada de cada bem. Então, quando a gente fala de preferência dos consumidores, a gente está falando de situações que são muitas vezes influenciáveis por conta de um período, por exemplo, Copa do Mundo, eleições, um determinado jogo de futebol, Olimpíada, festa junina, né? Como está tendo agora, e períodos sazonais, excepcionais, como por exemplo a pandemia, né? E essa procura, muitas vezes, ela é influenciada por uma televisão, por uma notícia. Não sei aí em Paranatinga, mas toda vez que sai uma notícia no jornal assim, combustível vai subir absurdamente, né? 20, 30 centavos o litro. Cara, o pessoal faz fila quilométrica nos postos aqui de Cáceres. E principalmente assim, depois do Jornal da Record, Jornal Nacional. Quando acaba e passa essas notícias, tem um posto próximo da minha casa aqui, que daqui da minha casa dá para ver, às vezes, a fila que forma nele, né? E assim, tá, a pessoa vai economizar um tanque, né? Roda um tanque a cada uma semana, duas, né? Vai ficar 2 horas parado na fila para abastecer, para ficar rodando uma semana, 2 semanas, né? Mas enfim. E essa preferência do consumidor, ela vem para atender uma determinada necessidade, né? Que é finita, que ela atende, acaba, volta de novo, atende, acaba, volta de novo. E do ponto de vista de quem fabrica, tem que ser interessante, tem que ser viável, né? A gente vê isso na administração, senão não compensa. Para que eu vou fabricar um bolo, vender um bolo a R$ 50 o quilo, sendo que me custa 49 para produzir, né? Para ganhar R$ 1, sendo que eu tenho risco de inadimplência, eu tenho risco de perda, eu tenho risco de quebra, risco de extravio, risco desse bolo fermentar, estragar, né? Troco de quê, né? Então, essa teoria da oferta e da procura, ela vai estudar basicamente 2 funções, a função da procura e a função da oferta. Lá com a disciplina de matemática, com o Gideão, acho que vocês devem ter visto ali função, regressão, função linear, aquela coisa toda, né? Aí vocês devem ter pensado assim, onde eu vou usar essa porcaria, né? Vai usar aqui na disciplina. Não que vocês precisam fazer o cálculo, mas vocês precisam interpretar o dado para poder entender o que esse gráfico, o que esse número está mostrando. Inclusive, em algumas questões aí de concurso público, algumas questões de prova, pode ser que vocês tenham que fazer o ENAD. Acho que não, mas dependendo aí, talvez, né, se ficar reprovado, tiver que ficar um tempo a mais, talvez vai ter que fazer o ENAD. Vocês precisam entender, interpretar gráfico, até porque no dia a dia, enquanto administradora, administrador, vocês vão mexer muito com gráfico também, tá? Bom, então, existe dentro da função... Primeiro a gente vai estudar a procura, tá? O lado do consumidor, digamos assim. Tá? Então, existe uma relação definida entre preço de mercado de um bem e uma determinada quantidade procurada, né, desse bem. Mantendo-se, assumindo-se, né, numa hipótese aqui inicial, que todo o restante vai se manter constante, tá? Essa relação entre o preço e a quantidade comprada é o que chama de função de procura. Então aqui a gente tem um exemplo de uma maçã, e vamos também assumir que essa maçã não é vendida por quilo, tá? Ela é vendida por unidade, porque por quilo independe, 2, 3, 4, 5 maçãs vai dar o preço proporcional ao quilo, tá? Então essa maçã é vendida por unidade, tá? Se eu for ali na venda do seu Zé ali da esquina comprar a maçã, que ele vende por unidade, ele me vende uma maçã a 80 centavos. 2 maçãs, ele já faz a 60 centavos cada uma. 4 maçãs, ele já faz a 20 centavos cada uma.
tá? E 8 maçãs, a partir de 4, 5, 6 maçãs, mantém 20 centavos, porque menos que isso ele tem prejuízo. Não entendi, professor, com maçã. Vamos explicar com abacaxi, né? Não tem na feira, deve ter em Paranatinga também. Um abacaxi 1 por 6, 2 por 10, 3 por 15, né? 3 por 12, alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso. Chegando um ponto que você quiser comprar, não, então eu quero comprar 20 abacaxi, você vai fazer R$1, mantendo a proporção de queda? Não, ele não vai fazer R$1 cada abacaxi, tá? Não sei que estiver perto de estragar, mas não é essa a intenção. Então, isso aqui, dentro da economia, é chamado também de economia de escala. É um princípio que é utilizado muitas vezes nas licitações públicas, em compras grandes ali de empresa, empresas privadas, né, que fazem grandes compras. Em vez de ele comprar picadinho em cada lugar, ele junta, faz uma compra só grande, que ele tende a economizar no custo unitário final. Tá? Vocês viram o custo com a professora Elisângela, então é mais ou menos essa mesma lógica. Então, para uma maçã, deixa eu pegar aqui minha caneta para desenhar. Para uma maçã, eu tenho um preço. Tá. E nessa coluna aqui, tá? Nessa linha vertical, digamos assim, tá? Eu tenho aqui o preço, a função de preço. E nessa linha horizontal aqui, eu tenho a quantidade. Tá? Esse gráfico sempre vai ser preço versus quantidade, nessa mesma configuração aqui. Então, para uma unidade, eu tenho 80 centavos desse produto. Tá? Exatamente, Conceição, é como se fosse mais ou menos por atacado. Né? O valor por atacado tende a ter um custo unitário um pouquinho menor. Tá? Essencialmente essa lógica. Tá? Então, uma unidade, 80 centavos. 2 unidades, esse gráfico já cai para 60 centavos. Tá? É como se fosse traçar uma linha aqui, ele está mais ou menos nessa posição aqui. 4 unidades, ele cai a 40 centavos. Perdão, 4 unidades, ele já faz aqui a 20 centavos, tá? Aqui é o preço dele, tá? E a partir de 4 unidades, ele mantém constante aqui nos 20 centavos. Deixa eu limpar aqui o gráfico. Então, se vocês perceberem, à medida que a quantidade vai avançando, nós temos informalmente aqui mais ou menos uma curva, tá? Que vai fazer isso aqui. Essa curva vai chegar num ponto e ela vai se estabilizar, tá? Ela não vai chegar a tocar aqui esse eixo, tá? Mas ela pode ficar muito próximo, um pouco mais longe, um pouco mais perto, mas é o que a gente chama de função da procura. Ela é uma curva que as forças vão exercer força para baixo, tá? E para a direita, tá? Então ela sempre vai ser decrescente. Por quê? Porque o preço vai caindo em razão da quantidade que vai aumentando, tal como um atacado, como a Conceição mencionou aqui, tá? Então, essa função da procura, é isso mesmo. Essa função da procura é uma relação existente entre o preço de um bem e a quantidade comprada desse bem, tá? Aqui tem um outro gráfico que mostra uma situação hipotética da procura das pessoas para comprar flocos de cereais. Flocos de cereais, entendam cereal ali, vamos chamar aí um sucrilhos da vida, vamos chamar de sucrilhos que o pessoal assemelha mais fácil, né? Então, nessa curva, esse gráfico ele é formado pela seguinte razão, tá? A letra D significa demanda, tá? Bem aqui em cima, aqui no cantinho, tem a letra D, tá? Que é a função da procura, tá? Ou da demanda. Aqui eu tenho o preço, tá? Que vai de 0 a 5 euros. E aqui eu tenho a quantidade, tá? Que vai de 0 a 20 euros. A quantidade de caixa que vai de 0 a 20 milhões de caixas por ano consumida, tá? É isso que o gráfico está mostrando. E houve aqui um entendimento que quando o preço dessa caixa de cereal está a 5 euros, o equivalente aí a 25 reais, você tem uma quantidade procurada de compra, uma quantidade demandada de caixa desses sucrilhos de 9 milhões de caixas por ano, tá? Então, quando eu tenho aqui numa situação hipotética, num cenário A, quando o preço está a 5 euros, eu tenho uma demanda e uma procura de 9 milhões de caixas por ano, tá?
Quando eu tenho um preço praticado de valor B, no valor de 4 euros a caixa, eu já aumento isso para 10 milhões de caixas por ano. Quando eu tenho uma situação C, eu tenho um preço por caixa de 3 milhões de euros. 3 euros por caixa, o que me dá aqui 12 milhões de caixa por ano. E assim vai até a situação E, onde eu tenho um preço a 1 euro e uma quantidade demandada de 20 milhões de caixa por ano, e provavelmente vai ser esses 20 milhões da população de determinado país que consome. Isso não deve aumentar mais, né? Mesmo que o preço baixar mais, esses 20 milhões deve estagnar essa curva, tá? Então percebam que se eu projetar isso como uma curva, né? Quando o preço está em 5, tá? Vou pegar bem aqui a linha aqui em cima, que essa aqui está com a linha, tá? Quando o preço está em 5, eu tenho aqui o ponto A, que me remete a uma quantidade de 9 milhões, tá? Mais ou menos aqui assim, tá? Deixa eu tentar subir aqui em linha reta. Ruim fazer isso com o mouse, tá? Seria mais ou menos uma linha reta até o 9 aqui embaixo, tá? Seria mais ou menos essas 9 milhões de caixa consumida por ano. À medida que esse preço vai caindo, vai aumentando o número de consumidor interessado em comprar. Não é assim mais ou menos na Black Friday? Quando os preços abaixam, as pessoas não tentam concentrar ali as compras e comprar por ali? Mais ou menos essa é a regra. Às vezes você nem está precisando, mas o preço está tão bom que você vai lá e compra, tá? Você compra muitas vezes mais porque o preço está bom do que pela real necessidade daquele produto, e isso é instintivo, tá? Diga, Rafael. Mas não é igual as Black Friday daqui da Paranatinga, não, né? Porque aí eles elevam o preço, dá os 50% e fica pelo mesmo preço. Eu comentei de manhã que a Black Friday, ela só é efetiva, tá? Aqui no Brasil, ela só funciona se você, consumidor, souber o preço, já fazer uma lista do que você quer comprar, pesquisar o preço desse item uns 6 meses antes, tá? E aí sim você tem parâmetro para escolher se de fato esse produto está mais barato ou não, tá? Aqui em Castres, às vezes, geralmente quando eu compro na Black, eu compro realmente pela internet. Mas de alguns anos para cá, pelo menos aqui no comércio local, o preço estava muito parecido com a internet. Às vezes até um pouco mais barato, tá? Mas por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu comparei. Porque pela internet o produto custa 5, o frete dele custa 50, né? E aqui na cidade é vendido por 45. Então você fala, não, mas na internet está mais barato. Mas quando você joga todos os custos, né, dá essa diferença. Mas, né, na vida real nossa ali, esse preço ele tende a variar, né? Quanto mais baixo for, mais a gente, como consumidor, tende a comprar, chegando um ponto que ele estabiliza, né? Chegando um ponto aqui que ele está a 1 euro, né? E onde atinge aqui a quantidade de 20 milhões de caixas por ano, que às vezes é o limite de produção também da indústria, tá? Só que aí tem a seguinte questão, tá? Aí percebam que essa curva da demanda, ou a curva da procura, ela novamente está, né, tendo força exercida para baixo e para a direita, né? Quanto mais ela é forçado para baixo, né? Ou seja, quanto mais baixo é o preço, mais próximo de zero é o preço, mais ela tende a se ir seguindo, né? E se mantendo para a direita, que é onde ela vai aumentando ali a quantidade. Tá? Essa função ela é uma função decrescente, né? Isso é regra, toda função da demanda ela é uma função decrescente. Quando o preço de uma mercadoria aumenta, né, mantendo-se o restante constante, os compradores tendem a consumir menos dessa mercadoria. De maneira similar ou análoga, quando o preço abaixa, mantendo-se as outras variáveis constante, aumenta-se a quantidade procurada. Vou citar um exemplo aqui do tomate e do feijão. Volta e meia, a gente vê aqui os preços. Nossa, o tomate está o olho da cara, a banana não está mais preço de banana, né? Por que isso? Porque são produtos que sofrem influência do meio ambiente, sofrem influência da produção, sofrem influência da poluição, sofrem influência do preço, né? Que incentiva ou não o produtor a produzir. E quando você tem uma
oferta desse produto pelo produtor maior do que o consumo, o preço tende a reduzir, porque ou o cara vende mais barato ou ele perde, né? E da mesma maneira, quando as pessoas querem consumir esse produto, mas ele está faltando no mercado, o preço vai elevar, tá? Então, essa função da procura, ela sempre vai ser decrescente, né? E ela vai variar, tá? Perceba onde está a bolinha vai se deslocar quando tiver uma situação, né? O que aconteceu com essa bolinha? O preço reduziu, a quantidade aumentou, tá? Aqui eu tenho um preço, vamos colocar aqui um preço hipotético de 5 e uma quantidade de 2, né? Se o preço, aqui, 5 é a quantidade de 2. Se o preço mudar, né, o preço abaixar, o que vai acontecer? Tá? O preço vai abaixar aqui para 3 e a quantidade vai aumentar aqui para 5, por exemplo. Tá? Então, ele volta a fechar aqui novamente esse gráfico aqui. Tá? Reduzir o preço, tende a aumentar o consumo. Tá? Aqui a gente tem uma lei fundamental econômica, que é a lei da inclinação negativa da procura. Ou seja, né, é isso que a gente acabou de explicar aqui. Quando o preço de um bem aumenta, mantendo-se o restante constante. O que eu falo de restante constante? Não houve um cenário desfavorável, não tem uma pandemia, você mantém o hábito de consumo igual, né? Você não muda o seu hábito de consumo, né? Você não tem nada que interfira ali no seu consumo. É uma situação normal, tá? Então, quando você tem um preço de um bem aumentado, os compradores vão consumir menos desse bem, né? E de maneira similar, quando o preço diminui, a quantidade procurada para comprar esse bem aumenta, tá? Então, só que tem um fator aí nesse meio, né? Por que é que a quantidade procurada tende a diminuir com o aumento dos preços, tá? Quando o preço aumenta, por que a quantidade procurada diminui? Porque as pessoas sofrem a ação de dois efeitos. Um é o efeito da substituição, o outro é o efeito do rendimento. Vamos pegar um exemplo aqui do sabão em pó Omo. Tá? O sabão em pó Omo, ele é um sabão, assim, vamos chamar de primeira linha. É um sabão de marca, né, de primeira linha, que custa mais caro, geralmente, do que um sabão em pó Tixan, tá? Que hoje já é considerado de primeira linha, mas alguns anos atrás era um sabão em pó ali de segunda linha, tá? Mas hoje eles evoluíram e tal, tanto que o preço está bem próximo do Omo. Mas vamos assumir aqui que tem diferença de preço entre eles, tá? Quando o preço do sabão em pó aumenta, o consumidor ele tende muitas vezes a procurar um produto similar, que vai atender a demanda dele, mas que apresente para esse consumidor uma melhor relação de custo-benefício, que geralmente, não é regra, geralmente costuma ter um preço mais barato. Tá? Acredito que 100% de vocês, incluindo eu, já chegou a pegar uma marca de um produto mais barato no mercado, né? Porque estava uma diferença significativa de preço, né? E 10 centavos daqui, 50 centavos dali, R$1 dali, no final da compra dá 20, 30, 40, 50 reais. Então, esse é o efeito da substituição. Um leite condensado moça, aqui em Cáceres está beirando acho que R$10 uma lata de leite condensado moça. Tá? Eu tenho aqui o leite condensado Piracanjuba, que geralmente está R$7, R$8. Né? Tecnicamente falando, são dois produtos muito bons. O moça, teoricamente, tá? É um pouco melhor, ele é mais concentrado que o Piracanjuba, mas para fazer um recheio de um bolo, o Piracanjuba me serve, então eu vou comprar o Piracanjuba e não vou comprar o moça porque o preço está mais alto, tá? O preço aumentou, eu vou procurar um produto ali mais em conta, que tenha o mesmo padrão, que atenda a minha necessidade, tá? E outra variação também que tende a fazer com que a procura reduza em razão do aumento de preço é o efeito do rendimento. Eu ganho um salário mínimo por mês. Se um produto subir, muitas vezes eu vou ter que fazer a troca desse produto. E não dá para eu comprar carne de boi esse mês, eu vou ter que comprar carne de frango, porque é mais barato. Vocês já devem ter visto também algumas reportagens na televisão que fala disso. E eu não sei em Paranatinga, não cheguei a ver preço de carne em Paranatinga. Mas em Cuiabá, a diferença, e aqui em Cáceres também, a diferença de preço
de carne, 1 quilo de frango, né? Já descontando o osso dele, né? Um frango já totalmente limpo, assim, só em proporção com 1 quilo de carne de boi é muito grande, dá quase metade do preço, tá? O preço de carne de boi aqui em Caças, que tem um rio gigante, é igual ao preço de peixe. O preço do quilo do peixe, muitas vezes, é igual ao preço do quilo da carne de boi. Então, aqui ele não troca carne de boi por peixe, ele troca carne de boi por frango. É efeito do rendimento. Por quê? Ele precisa fazer com que o dinheiro dele ou dela dê durante aquele mês, durante aquele período. Então, ela não vai consumir determinado produto em razão do dinheiro ali que precisa esticar, porque o rendimento dessa pessoa é limitado. Inclusive, nas famílias assim mais humildes, é muito comum o pessoal trocar o arroz por uma farinha, né? Uns chamam farinha, uns chamam farofa, né? Farinha de mandioca e tal, mistura um ovo ali, que é uma proteína, né? E o pessoal vai dando um jeito ali, vai sambando, né, para fazer o negócio ali render, né? Meu pai era uma pessoa assim muito simples, né? E ele falava assim que a melhor comida do mundo era comida feita por gente mais simples, né? Mais humilde, porque fazia render ali a comida, fazia realmente a comida assim, né? Fazia muito com o pouco que tinha, né? E esses efeitos, né? O que determina a procura de mercado de um determinado bem é a lei da procura e o preço, né? Só que fora isso, esse é o mais comum, né? Fora a lei da procura e o preço estabelecido para equilibrar essa procura, existem outras influências também. Por exemplo, nível médio de rendimento da população. Talvez vocês devem ter ouvido falar, com certeza vocês já ouviram falar que os pais de vocês não tomavam refrigerante com tanta frequência igual vocês tomam, né? Os pais de vocês devem ter falado também que ele ia para a escola no mato, atravessava 5 quilômetros a pé no meio do mato com espinho, né, para chegar ali na escola para estudar, que refrigerante era uma ocasião por ano ou duas no máximo, né? Que ele não tinha carro, que ele não tinha computador, que ele não tinha isso, que não tinha aquilo, né? E isso porque o rendimento das pessoas é diferente de época para época, tá? E à medida que nós temos situações de crescimento econômico, nós temos um nível mais aumentado. É exatamente isso, Conceição. O que meu pai falava era que só tomava refrigerante no aniversário de alguém ou em Natal, né? Apesar de serem quase em 7 ou 8 irmãos, né? Porque acho que nos anos 50, 60, 40, família era por dúzia, né? Meia dúzia, uma dúzia. Mas era mais ou menos isso que se tinha na época, porque o nível de rendimento das pessoas, o nível econômico, era muito diferente do de hoje, né? Para vocês terem uma noção, eu lembro que em 98 a minha mãe comprou um computador para mim e para os meus irmãos, para a gente utilizar para estudar. Tá? Em 98, com Windows 98 e tal, ela pagou na época quase 4 mil reais nesse computador. E para vocês terem uma noção, um Gol Bola 98 zero custava 12 mil. Tá? Ela pagou 4 num computador. Tá? Hoje esse computador, né, com a configuração infinitamente muito melhor, custa 4, 5 mil. Mas esses 4, 5 mil não é equivalente a 1/3 do preço de um Gol zero hoje, né? De um carro zero hoje. Então, o nível médio de rendimento, então, uma população dita mais rica tende a ter o rendimento melhor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar algum país vizinho nosso aqui, mas a Bolívia está a 100 quilômetros aqui de Cáceres. Dá para ver que o rendimento médio das pessoas ali em São Matias é muito menor do que o rendimento médio aqui do cacerense, do mato-grossense, né? E sem falar também, às vezes, no fator cultural, né? Que eu já vou explicar também daqui a pouquinho. Dimensão da população também influencia o preço, então um aluguel de uma kitnet em Cuiabá é muito mais caro do que um aluguel de kitnet em Cáceres, por conta que em Cuiabá a proporção de habitante por moradia, né, é muito maior do que Cáceres. Em Cuiabá você vai alugar uma kitnet super apertada, com um quarto, uma cozinha dividida e um banheiro,
por 600, 700, 800 reais. 800 reais aqui em casa, você aluga a casa até com piscina, dependendo, tá? Juro para vocês. Casa de 2 quartos com piscina, você acha 800 reais. Casa de 3 quartos com piscina aqui, você acha por 1.000, 1.100 reais, tá? Porque a dimensão da população é muito diferente, tá? E também, outra influência é o preço dos bens relacionados, né? Então, outros bens substitutivos, outros bens que atendem à minha demanda, fazem com que isso influencie o preço da concorrência, gosto e preferência dos consumidores. Então, isso também influencia o preço, tá? Teve uma época aqui em Cáceres que saiu um boato que nas caixinhas de leite tinha um número de lote ali, um número de série, que se fosse o número 7, era um número ruim, era um leite velho, era um leite que tinha soda cáustica e tal. Saiu uma fake news aqui das braba, né? O leite empacou no mercado que não tinha promoção que desse conta de vender esse leite. Esses tempo atrás também teve uma promoção aqui de uns packzinhos de Coca-Cola zero, né? A R$2 o fardinho com 6 latinhas de Coca-Cola, né? Saía ali menos de, deixa eu ver aqui, fazer uma conta rápida aqui, menos de 33 centavos uma latinha de Coca-Cola zero, né? A pessoa não estava nem aí que já ia vencer no outro dia, não estava nem aí que era Coca Zero. Puxa, uma Coca-Cola 33 centavos é essa mesmo, né? Então isso também influencia. E algumas influências especiais por conta de uma festa junina, por conta de uma novela, por conta de um programa, por conta de uma série, né, de Netflix, aí, enfim, isso pode influenciar ali as pessoas. Eu lembro que várias novelas ali da Globo influenciavam roupa, moda, brinco, carro, vestuário, gíria, fala, né? Então, essas influências especiais podem fazer com que um preço ou a procura se altere em razão disso, tá? E a procura, ela tem algumas variações, né? Então, com a variação do preço, a quantidade procurada varia, o que faz deslocarmos ao longo da curva da procura, né? Ou a curva da demanda. Com a variação da vida econômica, a curva da procura pode sofrer deslocamentos, tá? Então, quando você tem alteração de outros fatores que não o preço, né? Porque na explicação anterior, o preço reduzia, a procura aumentava, tá? Porém, eu posso ter situação em que o preço muda, tá? E o preço se mantém, perdão, e a quantidade muda, tá? Então, por exemplo, por que aumentou a procura de automóveis no final dos anos 80 e início dos anos 90? Porque isso veio em paralelo com o aumento do rendimento médio das famílias. A gente estava saindo de um período de inflação, né? Estava tendo uma mudança de plano econômico, do plano cruzeiro, cruzado ali para plano real, e isso fez com que o rendimento das famílias aumentassem, e esse rendimento proporcionou a poupança que depois proporcionou a compra de um veículo, né? Esses dias atrás eu fui no mercado aqui, eu fiz uma compra de quase R$300 e quando eu percebi eu estava saindo do mercado com 7 ou 8 sacolas, né? Falei, gente, mas R$300 deu isso aqui de compra, né? Que trem absurdo. Eu lembro que quando eu casei, a primeira compra, em 2010, a primeira compra que eu fiz para minha casa foi de R$300 e eu enchi um porta-mala de um Gol inteirinho de compra, né? Umas 20, 30 sacolas. Então, isso a gente vai percebendo ao longo do tempo se esse rendimento realmente está rendendo ou não, né, com a economia familiar ali das pessoas. Então, quando você tem uma situação, tá, em que você tem um preço constante, o preço não se altera, mas você tem uma melhora econômica das pessoas que permite elas aumentar o seu consumo, essa curva, ela não vai, a bolinha, ela não vai simplesmente descer, ela vai fazer com que a curva se desloque, tá? Então veja o efeito aqui, né? Ele é novamente decrescente, novamente ele pende para a direita, tá? Ele se desloca. E por que se deslocou aqui? O preço foi mantido, porém a quantidade procurada aumentou. Isso significa essa diferença aqui, ó, tá? Entre uma
curvinha e outra, é o que a gente chama de crescimento econômico. É isso que qualquer governante espera que aconteça com a sua economia. Tá? Esse tipo de deslocamento aqui da curva, tá? Percebam que no exemplo anterior, tá? Quando eu tinha uma mudança de redução de preço, tá? Quando o preço reduzia, eu tinha um aumento na quantidade. Isso não é crescimento econômico, isso é um equilíbrio de uma situação de oferta e procura. Tá? Eu tenho situação econômica quando eu consigo manter um preço, ou seja, quando não há inflação de produto e as pessoas continuam, o mercado está aquecido, as pessoas estão comprando e o preço não está aumentando. Isso é o cenário ideal, isso é o que todo governante quer ver dentro ali do seu governo, da sua gestão. Tá? E durante a pandemia, o que aconteceu com a procura de álcool em gel no mês de julho? Tá? No mês de julho. No mês de março e abril, teve um frenesi danado, tá? Das pessoas ali, reportagem na TV. Eu culpo muito a mídia, porque muitas vezes a televisão, de maneira geral, tá? Eu não estou falando de nenhuma emissora específica, tá? Estou falando da profissão do jornalista. Muitas vezes ele se veste do discurso de informação, de notícia, de informar a população, mas muitas vezes ele não toma o devido cuidado de explicar melhor para as pessoas. Do jeito que estava sendo noticiado em março de 2020, quando começou ali a pandemia, né? Na verdade, ela começou lá em novembro de 2019 na China, mas aqui no Brasil levou-se a sério depois do carnaval, esperou passar o carnaval para levar a sério, né? Mais ou menos ali, meados de março, foi onde teve o primeiro caso de Covid testado positivo. E aí a TV começou um frenesi, que lave suas mãos, use álcool em gel. E eles propagavam a notícia de um jeito que, além de lavar a sua mão, você tinha que usar o álcool em gel para se proteger. E não era assim. Lavar a mão era análogo, era semelhante a utilizar o álcool em gel. O álcool em gel era para você utilizar na rua, né? Caso você não tivesse uma torneira, uma pia que você pudesse lavar ali sua mão. As pessoas começaram a pegar álcool de churrasqueira, álcool de posto, porque o produto sumiu do mercado, né? Então, as indústrias não estavam preparadas para atender esse rápido crescimento da demanda em pouco tempo, né? Elas planejam a sua produção, então não tem como atender isso de maneira muito rápida. Porém, em julho, né, com a pandemia ainda acontecendo, mas um pouco menos de fake news por aí, um pouco mais de razão, falou, não, peraí, não é assim, precisa do álcool em gel, mas não é aquela coisa toda necessária e tal. Então, o que aconteceu com a procura de álcool em gel? Ele teve uma elevação de preço, ele saiu de 5, 7 reais, uma garrafinha ali de 500 ml, 500 gramas, para quase 40, 30 reais. Aí, de repente, ele foi normalizando, ficou ali algo em torno de 20 reais em julho, né? Junho e julho, meio que deu uma estabilizada no preço. Então, o que aconteceu com a curva? Ela regrediu. Um preço em 20 reais, tá? Que seria desse álcool em gel, reduz a quantidade consumida desse álcool em gel. Porque, 20 reais está caro, não quero. Pouca gente, um ou outro, que acaba comprando. E aqui a gente tem uma situação de redução ou de decréscimo econômico, porque eu mantive um preço e, consequentemente, a minha quantidade diminuiu, tá? Esse posicionamento aqui está um pouquinho torto, mas essa bolinha aqui, entendam quando é feito aqui a intersecção, tá? Eu mexi em alguma coisa aqui que acabou mudando aqui a regra, mas na verdade, essa linha que está errada, né? Essa linha era para passar mais ou menos aqui, tá? Então, isso também acontece, tá? E assim, a indústria, vendendo menos, ela vai tomar algumas decisões. Ou ela vai reduzir a sua produção para manter o mesmo preço, ou ela vai reduzir o preço novamente para entrar naquela história que a gente tinha falado, o preço reduz, a quantidade aumenta, tá? Outro exemplo também, né, o que aconteceu com a curva da procura de cursos superiores com a diminuição da produção de filhos, né? Vamos chamar assim, produção de filhos, né? Como eu comentei agora há pouco, a geração da avó de vocês era 12 mesmo, assim, era 10, 12 para cima. Dos pais de vocês, talvez alguns de vocês já eram ali de ter 5, 6, 7 irmãos.
Outra geração aqui na sala, porque a gente tem gente de 20 anos, né, e de 50 e poucos anos, quase 60. Né, então, essa geração mais nova foi tendo cada vez menos filhos, ao ponto que, na minha geração, dos meus 2 irmãos, só eu que estou tendo filho agora, o bebê deve nascer essa semana que vem no máximo, né? Então, isso vem diminuindo e provavelmente só devo ter uma filha mesmo, não devo ter mais. Daqui a alguns anos, a oferta de vaga de ensino superior, a procura por ensino superior vai estar menor do que a oferta de vaga. Esse efeito, na verdade, hoje já está acontecendo. Tanto porque proporcionalmente a população interessada em ocupar essa vaga diminuiu, quanto ao fato que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar, às vezes, 4 anos ali fazendo uma graduação, né, para poder concluir ali o curso, tá? Mas essa curva também se desloca, tá? O preço para ofertar, o preço de uma mensalidade, se fosse cobrado, ele se manteria, né? Porque tem os custos em cima disso, porém, a quantidade de pessoas interessadas reduziria ao longo do tempo, tá? Então, quando existem alterações de fatores que não o preço do próprio bem, né, que por sua vez acabam afetando a quantidade procurada, designam-se por deslocações da curva, da procura. Então, a procura, ela aumenta ou diminui quando a quantidade procurada para cada preço de mercado aumenta ou diminui. Então, percebam o que é uma situação de movimento ao longo da curva, quando ele sai daqui e desce para cá, tá? E quando há um deslocamento da curva, tá? Que é eu manter o preço constante, tá? E varia-se outros fatores. As pessoas querem comprar mais ou menos, há desenvolvimento econômico ou há regresso, não desenvolvimento, né? Retração econômica, esse é o termo correto. Está tentando lembrar aqui. Então, toda vez que eu tenho um movimento de preço, tá? Eu vou conseguir alterar também a quantidade, tá? E esse preço ele vai mudar para equilibrar. Quando eu tenho uma situação econômica, a vida das pessoas melhora, eu vou ter aí um deslocamento na curva para isso. Professor, por que durante a pandemia, ali logo do início, o preço dos produtos disparou assim, né? Vou pegar o caso aqui do arroz. O arroz, antes da pandemia, era R$18, R$19 o pacote de 5 quilos. De repente, durante a pandemia, chegou ali a quase R$50, 40, R$50, dependendo da cidade, tá? Ó, para um pacote de arroz estar na prateleira de um supermercado, esse arroz tem que ser plantado praticamente quase no mínimo um ano antes. Ele tem que ser colhido, ele tem que ser transportado, ele tem que ser beneficiado, que é tirar ele da casca, polir, limpar, separar, empacotar. E ele tem que ser embalado e transportado até o supermercado, tá? Então, eu não consigo aumentar a produção de arroz de um dia para o outro. Eu não consigo plantar uma semente de arroz hoje e colocar na prateleira do supermercado amanhã um pacote de arroz para ser consumido. Por conta da pandemia, muita gente que almoçava na rua, salgado, lanche, besteira, né, sanduíche, aquela coisa toda, passou a ficar em casa e passou a cozinhar em casa, fazer arroz, fazer feijão, né, comprar carne, que foram justamente os itens que mais subiram. Material de construção, fazer reforma, pintar, né, porque às vezes tinha que trabalhar de casa e tinha que adaptar a casa ali como um local de trabalho. E isso, o produtor, né, o industriário, o empresário, ele não estava preparado para esse aumento repentino nessa demanda. E muita gente procurando, começou a faltar o produto nas prateleiras. O que o fornecedor faz? Ele eleva o preço para dar uma segurada, para as pessoas segurarem. Veio o auxílio emergencial e fez com que a pessoa, ela não ganhava nada, de repente ela passou a ganhar R$600, é um dinheiro que ela não contava, ela vai pagar R$40 num pacote de arroz, porque agora ela tem. Ela não tinha, agora ela tem, tá? Então isso fez que o preço oscilasse bastante durante a pandemia, tá? Teve crescimento econômico? Não, não teve, porque o fato de você injetar o dinheiro diretamente na população não necessariamente fez gerar o crescimento econômico. Por quê?
Porque você não teve equilibrado a oferta do produto, tá? O industriário não conseguiu, não por culpa dele, né, porque não tinha como prever, a oferta desse produto. Então, muita gente, mesmo recebendo ali os R$600, continuou sem conseguir, às vezes, comprar tudo, porque os preços subiram e, novamente, a economia dela foi afetada, tá? E isso é só para demonstrar, né, que esse movimento ali da curva, ele tem a ver com essa questão também da produção. Se os produtores de arroz tivessem previsto que teria uma pandemia e que haveria um aumento no consumo de arroz, eles teriam aumentado a lavoura de arroz deles, muito provavelmente, para aumentar a produção e, consequentemente, o preço desse arroz não, até poderia subir, mas não tanto quanto subiu, de quase dobrar ali de valor. Tá? Então, o efeito de substituição dessa questão da procura, né, é quando você tem um preço de um determinado bem aumentado e esse bem ele é substituído por outros produtos similares, né? Quando você troca ali a carne, o sabão em pó Omo pelo sabão em pó Tixa, tá? É sabão em pó, porém de marcas diferentes, marcas mais baratas. Ou também quando você tem um aumento da carne de vaca, os consumidores tendem a comprar mais carne de frango, né? Ele compra carne, porém de um animal diferente, né? Então isso é o que a gente chama de efeito de substituição. O arroz sobe, ele vai lá e compra farinha para substituir ali o carboidrato do arroz, né? E o efeito de rendimento é quando o preço de um bem sobe, os consumidores ficam com menos rendimento disponível pelo que consomem e dessa maneira eles têm menos quantidade tanto desse bem quanto de outros bens. Então, se o preço da gasolina duplicar, os consumidores vão ter essa renda, esse custo impactado na sua renda e assumindo aqui, né, que ele precisa dessa gasolina às vezes para ir trabalhar, ou ele vai trabalhar menos, ele vai conseguir não ir em todos os lugares que ele precisa ir, né? Ou muitas vezes ele vai ter que tirar da comida, ele vai ter que cortar o final de semana, vai ter que cortar ali o churrasquinho dele e tal, né? Esse efeito é denominado efeito rendimento, é quando a gente adequa a nossa economia em razão de uma mudança ali, né? Um IPVA que veio esse mês, né? Uma cobrança de um imposto e tal, então, né? Isso afeta diretamente ali, o rendimento das pessoas. Então, quais são os fatores que influenciam na curva da procura, né, ou a curva da demanda, tá? O rendimento médio das pessoas, então, com o aumento do rendimento médio, os indivíduos tendem a comprar mais de quase tudo, mesmo que os preços não se alterem, tá? Lembrando, assim, que o salário mínimo, né, quando ele sobe, como no Brasil toda a base da cadeia de preço é fundamentada, né, no salário mínimo, muitas vezes esse aumento do salário mínimo acaba até impactando, dependendo da forma, acaba impactando negativamente na renda, né, da pessoa. Por quê? Como quase toda a base é o salário mínimo, tá? Dependendo do aumento que se tem, o dono do mercado que contrata e paga por salário mínimo também vai ter que aumentar o custo do produto que ele vende. O dono do posto, né, o dono da lanchonete, a escola, né, e por aí vai. Então, e lembra daquela história que eu comentei durante as aulas também, do dinheiro ser figurinha repetida, né? Quando você tem uma situação de figurinha repetida, você tem uma situação de desvalorização da moeda. A gente até vai ver uma aula específica sobre isso, tá? E por que esse dinheiro desvaloriza, tá? Porque, assim, não sei se vocês chegaram a assistir aquela série da Netflix, La Casa de Papel, não sei se é a segunda ou terceira temporada, é uma das últimas temporadas aí. Eles vão assaltar lá o banco da Espanha, né, o Banco Central Espanhol, e eles vão roubar o ouro que está no Banco Central Espanhol. Toda vez que vocês têm uma cédula ali de 10, 20, 50, 100 reais, esse dinheiro, esse papel moeda, é uma garantia que o banco tem
que vai, né, vai honrar esse compromisso com alguém em algum momento, tá? Então, o dinheiro ele não é seu. O dinheiro ele apenas é a sua vez de utilizá-lo, tá? Então, toda vez que alguém tem uma nota de 10 reais na mão, significa que uma fração de ouro, uma fração de alguma garantia, alguma joia, algum bem, foi colocado em algum lugar e o Estado, o governo, ele assume o compromisso, por meio do seu Banco Central, de liquidar esse papel moeda que está na sua mão. Quando o governo começa a imprimir muito dinheiro, quando ele começa a emitir muita moeda, né? O que vai acontecer com essa garantia, bicho? Essa garantia aí não funciona não, a garantia sou eu, né? Esse dinheiro aí não tem muito valor não, cara, porque muita gente tem, né? Todo mundo tem igual, então isso não vale muita coisa não. Então isso gera desconfiança no credor, né? Porque ele corre o risco de acontecer o que aconteceu com a quebra da Bolsa de Nova York, dele ter 1 milhão de coisa nenhuma, né? Nossa, eu tenho 1 milhão de quê? De nada, né? Na Venezuela, não lembro agora mais ou menos, quer ver? Deixa eu procurar aqui, quanto custa um pão na Venezuela. Só para vocês terem, Venezuela. Cadê aqui? Aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Um pão, geralmente aqui no Brasil, você compra 4 pães com R$2, R$2,50, tá? Lá na Venezuela, você vai precisar de mais ou menos quase 1 milhão de bolívar venezuelano para comprar 2 pães, tá? E isso por quê? Tá? Porque é um país que não consegue produzir, é um país que o Estado assumiu para ele todo o processo produtivo, ele tomou das empresas privadas a produção e o Estado é incompetente na sua produção, tá? E o Estado, toda vez que ele vai emitindo nota e tal, ele vai criando inflação, tá? Por quê? Porque essa inflação, ela acaba gerando descrédito, né? Todo mundo tem a mesma figura, então ela não vale nada. Você precisa de mais figuras, né, para poder comprar o mesmo produto. Então, quem talvez mexeu aí com um álbum de figurinha da Copa, dependendo, você tinha que trocar 4 figuras por uma, 5 figuras por uma, 10 figuras por uma, né? Por quê? Né? É a mesma coisa do dinheiro, né? A gente troca 5 figurinhas de real por uma figurinha de dólar. É simples assim, tá? Por que o dólar vale 5 figurinhas de real? Porque é uma moeda que todo mundo quer, é uma moeda que todo mundo usa, tá? E é uma moeda que todo mundo aceita. Essa é a principal questão, tá? A gente deve falar sobre isso um pouco mais nas próximas aulas. Quanto à dimensão do mercado, é outro fator que influencia a curva da procura, tá? Então, o tamanho da população influencia de maneira direta na curva da procura. Mais indivíduos, mais consumo. É uma regra diretamente proporcional, tá? Preço dos bens relacionados. Então, a procura de um bem tende a diminuir ou aumentar, né, quando aumenta o preço de um bem substituto, né? Então, à medida que eu vou buscando um produto similar, né, o Tixan, que é mais barato do que o Omo, se eu tiver também muita procura do Tixan, o preço dele também vai subir, que é o que aconteceu. Por isso que o preço dele é muito próximo ali do Omo, mas não costuma ser mais caro que o Omo, tá? Ele tem força, mas não tem tanto assim para ser vendido mais caro que o sabão em pó Omo, tá? Outro fator também é a preferência dos consumidores, né? Então, preferência está relacionado a várias influências culturais, tá? E essas influências culturais, elas afetam a curva da procura. Então, a curva da procura para comprar tereré no Mato Grosso é muito maior do que a curva da procura para comprar tereré em Minas Gerais. Alguns anos atrás, eu fui passar férias em Minas Gerais, falava, vou no mercado, vou comprar erva de tereré para tomar aqui, né? Quem disse que achava? Fui nos 30 supermercados diferentes, não achava isso de jeito nenhum. Com muito custo, consegui achar numa loja agropecuária gigante que tinha lá em Uberaba, porque era cultural, as pessoas não consomem. Aqui qualquer bolichinho, qualquer mercadinho que você vai, você acha. Já as influências específicas têm a ver com a procura, né, de determinados bens,
são influenciadas por fatores específicos, como a venda de guarda-chuva em dias chuvosos ou canetas ali no dia do Enem. Essa influência específica, eu não saio de casa, geralmente, querendo comprar um guarda-chuva. Mas se eu estiver na rua, estiver chovendo, e eu ver um vendedor de guarda-chuva, muito provavelmente eu vou comprar esse guarda-chuva, tá? Então, isso é uma influência específica, é uma coisa sazonal, tá? Então, a gente falou até então da demanda, tá? Vamos falar agora da oferta. Não é tão demorado quanto a demanda, mas até porque já adiantei aqui, mas só para vocês explicarem, tá? Então, enquanto que a curva da demanda, ela geralmente é decrescente, tá? Ela vai sempre fazendo, trocar aqui de cor, pegar um vermelho aqui, né? Enquanto a curva da demanda, né, da procura, ela sempre vai ser assim, decrescente, pendendo para a direita, tá? A curva da oferta, ela também vai para a direita, mas ela vai ser crescente, tá? Ela vai sempre pender para cima, tá? Por quê? Oferta é quem produz oferta, tá? Então, aqui eu estou olhando agora aquela produção lá de sucrilhos do ponto de vista do produtor, de quem fabrica ali, da Kellogg's, tá? Então, quando você tem um sucrilhos, que o preço de venda dele por caixa está 5 euros, eu, como produtor, puxa, o preço está alto, cara, eu quero produzir pra caramba, eu vou produzir ali minha capacidade máxima, eu vou produzir 18 milhões de caixas por ano. Esse preço está excelente. Quando a arroba do boi estava lá em cima no passado, um monte de gente aí, né, saiu doido comprando gado, investindo e tal, porque o trem estava dando, né, muito dinheiro, o preço estava muito bom, estava aquecido, né? É mais ou menos essa a lógica. Se o preço está a 4 euros, eu produzo, mas é um pouco menos ali, 16 milhões e tal, né? 3 euros já cai para 12, 2 euros já cai para 7, 1 euro eu não produzo, 1 euro eu não vou produzir nada, porque 1 euro para mim não compensa. 1 euro para mim, eu tenho 1,5 euro de custo, para mim não compensa, tá? Então, da mesma maneira, né, aqui quando eu tenho a 5 euros a caixa de cereal, eu vou produzir aqui mais ou menos 18 quantidades desse cereal, né? Quando eu tenho aqui um preço a 4 euros, eu vou produzir aqui 16, eu puxei aqui por cima do 15, né? 16 milhões de caixas de cereais por ano. E assim vai até quando eu chego a 1 euro e tenho zero produção de cereal, porque como indústria não compensa, tá? Então, essa função da oferta, a gente entende por oferta a quantidade de um bem que as empresas estão dispostas a produzir e vender, tá? Da curva da oferta, da curva da procura, tinha um desenho que era de demanda, mas ele vem do inglês de demand, tá? E da curva da oferta, ele vem do inglês chamado sale, né? Você vê lá naqueles filmes americanos, uma casa com a placa escrita assim, for sale, né? For sale, à venda, né? Então, esse S aqui é do S de sale, que é venda, tá? Então, e dentro da economia, geralmente utiliza-se muita terminologia americana, tá? Por isso essa regra, inclusive questões de concurso utilizam isso também, tá? Então, entende-se por oferta a quantidade de um bem que as empresas estão dispostas a produzir e vender, tá? Percebam que não é porque eu tenho uma empresa que essa empresa vai querer produzir, né? Para eu chegar a ter uma empresa, ter um empreendimento, isso precisa ser vantajoso, isso tem que dar retorno, eu vou fazer um plano de ação, vocês viram lá em empreendedorismo, né? Eu não posso simplesmente abrir uma empresa do nada, querer vender e começar a ter prejuízo, né? Então, essa função da oferta, ela é uma função crescente, ou seja, oposto à da demanda. Por que ela é crescente? Ah, ela é crescente devido à lei dos rendimentos decrescentes. Tá? Ou seja, rendimento decrescente significa que quanto mais caro, né, menos pessoas
vão poder acessar esse produto. Quanto mais baixo o preço, quanto mais o rendimento decresce, né? Quanto menor é o preço, mais as pessoas vão querer comprar esse produto. Então, um aumento de um fator de produção vai aumentar a produção total. Mas a partir de certo ponto, essa produção a mais, essa produção adicional, tá, tende a ser cada vez menor. Então chega num ponto em que eu tenho a capacidade de produzir mais, porém não adianta, se eu produzir mais eu vou ficar sem lugar para estocar, eu não vou conseguir vender mais do que aquilo, tá? Toda empresa, toda pessoa que pensa em vender, produzir algo para vender, vamos pegar que a turma de vocês quer fazer pizza para vender, para arrecadar dinheiro para a formatura de vocês. E se vocês fizerem festa de formatura e não me chamar, vocês vão ver. Nessa formatura, nessa festa, vocês vão fazer uma promoção de pizza para arrecadar dinheiro. Vocês não vão comprar pizza aleatório, vocês têm que ter em mente quantas pizzas vocês querem vender. Vão vender 300 pizzas dividido ali por 45 alunos. Deixa eu ver se isso dá uma conta redonda. Não dá. Vamos colocar aqui 450 pizzas dividido por 45 alunos. Cada aluno tem que vender 10 pizzas, tá? Essas 10 pizzas é uma meta individual para cada um. Eu vou comprar ingrediente, insumo para fazer ela, mas eu tenho que ter um estudo, né? Tenho que ter em mente que 10 pizzas é um valor realista para as pessoas venderem. Se eu colocar, não, eu vou fazer aqui, cada um tem que vender 100 pizzas. Puxa, cada um vender 100 pizzas, cara, é impossível, não tem como fazer isso. Então, toda empresa, ela tem a sua capacidade máxima de produção. Se ela funcionar 24 horas por dia, 100% de seus equipamentos e mão de obra, ela produz uma quantidade de, vou pegar a pizza aqui mesmo, 450 pizzas, né? Mas eu tenho demanda para isso? Que valor que eu vou colocar o preço dessa pizza? Se eu coloco uma pizza a R$100, não vai vender, mesmo que a causa seja nobre, né? Esses dias aí eu vi aqui uma turma aqui de Cáceres oferecendo uma pizza aí para formatura a quase R$90. Falei, meu amigo, R$90 aqui é a pizza no melhor lugar da cidade aqui, né? Então, tudo bem que sua causa é nobre, mas, né, o produto que você vai me entregar também não compensa tanto assim, né? Ou vocês abaixam o preço ou vocês melhoram a causa, das duas uma, né? Então, isso é relativo, tá? E aí, você tendo em mente como produtor, né, como empresa, indústria, que você tem uma quantidade limitada para produzir, você tem uma quantidade limitada de venda, né, e um preço também limitado, que não pode ser muito alto e também não pode ser muito baixo, você vai estipular mais ou menos quantos ali tem que ser vendido. Esse exemplo que eu dei da pizza, ele talvez não é tão útil porque você faz uma pizza de uma vez só, esporádico, fez, vendeu, acabou, né? Vai fazer de novo daqui a um certo tempo. E aí imagina isso numa empresa que vende produto todo dia, está ali abrindo e fechando todo dia, como é que ela se organiza nesse ponto, né? Então tem que estar de olho no mercado, tem que estar de olho o que está acontecendo, tá? Então, para a empresa, com a variação do preço desse produto, a quantidade oferecida varia, o que provoca um deslocamento ao longo da curva de oferta, tá? Então, a oferta também ocorre de se deslocar, tá? Em razão do preço, tá? Em razão também da demanda. E essa curva, ela pode sofrer deslocamento quando você altera outras influências que não o preço. Então, por exemplo, eu comprei uma máquina de fazer salgado, né? Eu comprei uma máquina, eu fazia salgado na mão, vendia ali a 150 o cento de coxinha, tá? E eu comprei uma máquina para fazer salgado para mim, e vamos assumir aqui que ela faz um salgado idêntico ao que eu faço na mão ali, enrolando, tá? Eu, fazendo na mão, eu consigo entregar 500 por dia de coxinha, tá? Com a máquina, eu consigo aumentar isso para 1.000 coxinhas, o dobro disso, por dia. E que é um implemento de uma tecnologia, tá? Espera aí, só um minuto. Pronto, engasguei aqui.
que é um aumento da tecnologia. Então, se eu mexer com essa tecnologia, tá? Eu não preciso abaixar necessariamente de início o preço desse meu salgado, né? Porque ele manteve uma característica, ele manteve a mesma consistência, né? Eu não preciso baixar, né? Eu tenho a condição de aumentar a minha produtividade, aumentar a quantidade que eu posso entregar e mantenho o preço, tá? Não preciso mexer no preço em razão disso, porque a minha tecnologia foi diferente, a minha tecnologia está sendo eficiente. Com isso, eu tenho um crescimento econômico. Tá? Eu posso conseguir também um bom desconto com o fornecedor, e daí eu assumo esse lucro, eu não preciso baixar o preço de venda. Tá? E eu posso ter também situações ali de influências especiais, né, sazonais, que podem ali também influenciar o preço. Então, eu trouxe aqui uma notícia de um exemplo do etanol e da cana-de-açúcar. Então, quem planta cana-de-açúcar, né, quem tem uma usina ali que beneficia cana-de-açúcar, né, ele não tem como fazer etanol e cana-de-açúcar. Ou ele faz ou ele faz o açúcar, perdão, ou ele faz etanol. Né, ele não tem como, né, escolher fazer os dois. Então, o que vai fazer ele decidir o quanto da produção dele vai para etanol e o quanto da produção dele vai para fazer açúcar? O preço. Tá? Digamos que com 1 tonelada de cana-de-açúcar, eu faça meia tonelada de açúcar ou eu faço 1.000 litros de etanol. Tá? 1 tonelada de cana, eu faço meia de açúcar ou 1.000 litros de etanol. Quanto vai render? Vamos supor que o quilo do açúcar, nem sei quanto está hoje, deve estar o quê? Uns R$4 um quilo, mais ou menos? Acho que deve estar perto disso. Vamos colocar aí R$4 o quilo do açúcar. Tá? Se eu colocar 500 quilos de açúcar a R$4, tá? Eu vou ter aí R$2.000 com 1 tonelada de cana-de-açúcar. Se eu pegar ali 1.000 litros de etanol e multiplicar hoje por... Não vamos colocar o preço da bomba, né? Vamos colocar aí R$3, que é o preço que o distribuidor vende, eu vou conseguir R$3.000. Ora, hoje compensa eu colocar a produção mais voltada para etanol, que vai me gerar 3.000, do que se eu colocar para açúcar, que vai me gerar 2.000. Né? Então, eu consigo oscilar a minha produção ali, variar a minha oferta em razão desse preço de mercado. Se eu opto por destinar a produção para etanol e não produzir açúcar, o que vai acontecer com o açúcar? Pode faltar no mercado. Faltando no mercado, vai aumentar a procura por açúcar, ao ponto que as pessoas vão querer pagar não mais R$4 o quilo, elas vão querer pagar R$8 o quilo do açúcar, tá? Então aí a história já muda. R$8 vezes 500 quilos vai me dar aí R$4.000. Já compensa eu produzir açúcar, então muda a produção para açúcar, deixa de produzir etanol, tá? E assim vai, o mercado vai se autorregulando, tá? Então, quando a gente tem o deslocamento da oferta, é quando existem alterações de fatores que não são necessariamente o preço do próprio bem, como, por exemplo, uma tecnologia diferente, tá? A oferta aumenta ou diminui quando a quantidade oferecida para cada preço de mercado também aumenta ou diminui. Então, percebam que a curva da oferta, ela também se desloca, né, da mesma maneira que a curva da demanda, tá? Pode ser tanto para frente quanto para trás. Quando ela se desloca para frente, igual está aqui, eu também tenho uma situação de crescimento econômico. Eu tenho uma indústria que produz mais eficiente, uma indústria que produz mais com menos, tá? E isso é um sinal de crescimento econômico. Por quê? Porque eu não afetei o preço. Eu consigo produzir mais sem ter que aumentar ou diminuir meu preço. Do contrário, quando eu não tenho, né, tecnologia, eu preciso ficar importando e tal, essa curva ela tende a ir para trás, e aí é onde eu tenho um regresso econômico ali, onde eu tenho uma situação de deflação e tal, tá? E da mesma maneira, a gente tem que compreender o que é uma situação de movimento, tá, ao longo da curva, que é quando ele desloca proporcionalmente aqui, tá? O preço vai variando à medida que o consumo vai aumentando ou diminuindo, tá? E eu tenho situações
em que, deixa eu mudar aqui a minha caneta, eu tenho o preço se mantendo estável, tá? Porém, essa curva se deslocou e eu pude aumentar uma quantidade um pouco maior desse produto, tá? Eu consegui produzir mais. Aqui no Brasil, quando vocês tiverem ou perceberem algum político que ele fala realmente investir em pesquisa, investir em qualidade, investir em tecnologia, é disso que ele está falando. Por que o agro aqui no Brasil é muito forte? Porque o pessoal compra tecnologia de fora, tá? Porque a colheitadeira que o agricultor usa hoje, ela substitui 10, 15, 20 pessoas. Porque ela colhe com muito mais precisão, ela colhe muito mais rápido, ela é muito mais eficiente na sua colheita, não tem quase nada de perda por conta da tecnologia, tá? Então, assim, às vezes eu vejo muita gente criticando, mas o agro, né? A gente tem que ser bem sincero, assim, se o agro hoje não tivesse, né, tanto o agricultor quanto o pecuarista, se ele não tivesse a eficiência que se tem hoje, né, muito provavelmente a gente estaria pagando mais de R$100 num quilo de carne, a gente estaria pagando mais de 20, 30 reais num quilo de farinha de trigo, tá? E porque por conta da quantidade de população que tem para consumir, a quantidade de gente que tem para plantar e a eficiência de produção, né, não teria outra forma de equilibrar oferta e demanda se não fosse realmente por um aumento expressivo de preço, tá? Então, pegando aqui um exemplo disso, né, o que acontece à oferta da indústria automotiva com a introdução robótica nas fábricas, tá? Eu tenho esse deslocamento. Eu tenho aqui um crescimento econômico. Eu consigo produzir uma quantidade maior de carro, tá? Uma quantidade aqui maior de carro, tá? Esse aumento aqui embaixo foi em razão de um melhor equipamento, um melhor maquinário, e isso é uma situação de crescimento econômico, isso é uma situação de aumento da eficiência. O fato de eu aumentar a quantidade produzida não necessariamente me obriga a reduzir o preço, pelo menos não no início, tá? E o que acontece numa situação inversa com a oferta de energia hídrica num ano de seca, né? Olha como que a curva vai se deslocar, tá? Ela reduz, né? O preço da energia a que a gente paga, em tese, é o mesmo, só que a oferta de energia diminui, tá? Só não dá para dizer que o preço é o mesmo, porque lá vem o governo e taca a bandeira vermelha na gente, que é uma diferença de preço que a gente paga por estar ligando usina termoelétrica, tá? Então, assim, mas se você olhar na conta de energia, o preço do quilowatt em outubro, que é um mês seco, né, setembro, outubro, que são meses secos, e você comparar isso com abril, maio, que são meses de cheia, né, que a hidrelétrica está produzindo a todo vapor, o preço do quilowatt é o mesmo. Só que em março, abril, maio não tem bandeira nenhuma, e já em agosto, setembro, outubro começa a vir bandeira vermelha, bandeira amarela, que é um acréscimo no preço do quilowatt, tá? Mas é pago separado. Então, o preço do quilowatt mantém, porém, a oferta de energia, a oferta de quilowatt, ela reduz, tá? E aí você tem uma curva menor, é uma situação antieconômica, digamos assim, de regresso econômico, em que ninguém quer passar, governo nenhum quer passar, tá? Então, aqui, a gente tem, nessas situações de deslocamento, um outro exemplo é a questão do trigo, tá? Eu estou ficando um pouco cansado já. Então, quando você tem, só para explicar esse exemplo aqui antes, o Brasil, ele produz pouco trigo, mas tem um consumo muito mais alto do que é produzido aqui. O Brasil importa muito o trigo da Argentina, porque o trigo ele tende a crescer em regiões mais frias, e nós temos poucas regiões no Brasil que são regiões frias e propícia a plantar trigo. Então, o Brasil depende muito da importação de trigo, tá? Principalmente ali da Argentina. Então, um outro exemplo aqui, assumindo que teve uma condição meteorológica desfavorável para produzir trigo, e hoje você tem uma quantidade de trigo que está equilibrada a um preço de trigo numa situação normal. Teve quebra de produção, produziu metade do que se esperava,
tem uma quantidade de trigo a ser ofertada muito menor do que a quantidade de ser consumida. O que vai acontecer com a curva da oferta, do sale, do S? Ele vai deslocar, né? Então, ele sai dessa situação e, inicialmente, o preço do trigo ele não se altera, porque foi uma situação excepcional, né? Por enquanto, ele só se desloca mantendo a mesma quantidade de preço. Tá? Porém, a curva da oferta ela vai se reduzindo, né? E a gente assume que a procura tende a se manter. Só que nessa situação, se a gente mantiver a procura, o consumo de trigo constante, tá? As pessoas consumindo aquela mesma quantidade, X toneladas de trigo por dia, vai faltar trigo. Se eu tinha trigo para 30 dias e as pessoas estão consumindo, né, uma quantidade de trigo para 30 dias, eu só tenho para 15, a gente vai ter uma situação de escassez, tá? Que é essa área abaixo aqui da linha principal, tá? Quando eu tenho uma situação de escassez, é quando eu tenho uma demanda estável, uma demanda contínua, mas tive uma intempérie, tive uma situação desfavorável que reduziu a quantidade a ser produzida. Usando outro jargão, falhou a produção, né? Se a demanda não mudar, se ela manter no mesmo ritmo que ela vem, vai faltar, vai ter escassez, tá? Se a gente tiver escassez, como é que a gente equilibra essa situação de escassez para não faltar? Aumentando o preço, tá? Então, deixa eu limpar aqui, tá? Olha o comportamento da curva. Aqui eu tinha uma curva normal, situação normal, tá atendido oferta e demanda num determinado preço combinado, vamos colocar um preço aqui de R$2 o quilo, tá? Porém, o que aconteceu aqui? Deu quebra de produção, produziu metade da produção que se esperava acontecer. Então, a minha quantidade diminuiu, tá? Ela foi para um valor aqui um pouquinho menor, tá? E o que vai acontecer com o preço para se equilibrar? Eu preciso subir o preço, tá? Preciso subir o preço a esse patamar, tá? Para que eu consiga equilibrar a oferta e a demanda. Então, numa determinada quantidade, tá? Eu só vou conseguir equilibrar isso se eu aumentar o preço ou reduzir a demanda. Muitas vezes não tem como eu, como governo, controlar a demanda, né? É voluntário, depende das pessoas. Eu posso falar assim, a Aline não compra, Eliseba não compra, tá? Tomás não compra, Rafael não compra, mas se vocês quiserem comprar, vocês vão lá e vão comprar, né? Então não tem como, às vezes, o governo sempre intervir. E aí o mercado vai se autorregular com o preço, tá? Então, toda vez que eu tiver essa situação aqui, ó, de desequilíbrio, né? Eu considero equilíbrio quando o pontinho da curva de oferta e demanda aqui se iguala, tá? Eu tenho aqui embaixo uma situação de escassez, tá? Que só vai ser resolvida se eu diminuir a demanda ou se eu aumentar o preço. Geralmente tende a aumentar o preço, tá? Aumentando o preço, chega-se no equilíbrio, né? Só vai desequilibrar de novo se houver uma mudança da variável novamente, se voltar a produzir mais, né? Ou o consumo reduzir, tá? Então, eu tenho aqui uma outra situação. Vocês tiveram um aumento acentuado do rendimento de vocês, né? Vocês receberam uma promoção, a renda de vocês aumentou, né? E com isso vocês estão consumindo mais trigo. A produção tá a mesma, a produção de trigo tá igualzinha, né? Só que o salário de vocês aumentou, né? Receberam, sei lá, algum auxílio, alguma ajuda, tiveram alguma promoção, o salário aumentou. O que vai acontecer com a curva da demanda? Ela vai se deslocar, tá? Por que ela vai se deslocar? Porque o poder aquisitivo de vocês aumentou, né? E vocês tendem a aumentar o consumo, né, desse trigo aqui, tá? Então, como a demanda aumentou, né, e a produção foi contínua, o que houve de novo aqui? Houve de novo uma situação de escassez, né? Se eu mantiver o preço igual, né, a essa demanda, mais pessoas tendo dinheiro para comprar esse trigo, vai ter mais pessoas comprando e, por consequência, vai ter escassez, né, com esse deslocamento da curva. E o que a gente tem que fazer para resolver isso?
ou a demanda diminui, que não é o caso, ou aumenta o preço para equilibrar de novo, para esse pontinho sair daqui e ir aqui para cima para equilibrar novamente nessa situação, tá? E aí, o que acontece quando os produtores e consumidores se encontram? É quando a gente tem o bendito equilíbrio de mercado. Então, as forças da oferta e da procura, elas operam através do mercado para produzir o equilíbrio de preço e quantidade. Por que em situações de monopólio você não tem concorrência, né? O cara é monopólio, só ele fabrica, ele bota o preço que ele quiser. Se o Estado não regulamentar, ele vai penalizar ali o consumidor, tá? Quando você já tem um concorrente, esse concorrente vira uma opção para o cliente e faz com que o concorrente tenha que brigar por um preço mais competitivo para ter esse cliente ali dentro, tá? Então, quando a gente tem uma situação em que oferta e demanda está ajustada, a gente tem equilíbrio de mercado. Quando eu tenho nesse gráfico aqui o preço de mercado numa situação de P1, o que é o P1? É esse aqui, ó, tá? O que a gente vai ter aqui? Escassez, tá? Por quê? Porque com esse preço P1, tá? Se eu tiver um P1,5 aqui, eu vou ter escassez. Se eu tiver o P1 1,8, eu vou ter escassez. Lá no P2, que seria esse aqui, é onde eu vou ter o equilíbrio, tá? Então, eu vou ter uma situação de escassez que só vai se equilibrar quando eu mexer no preço ou na demanda, tá? E aí, eu tenho aqui um outro exemplo de P2, tá? Deixa eu mudar aqui a cor da tinta, tá? Em que eu tenho um preço muito elevado, subir demais o preço desse produto. O que vai acontecer nesse intervalo aqui de preço, né, de demanda e de oferta, tá? Eu vou ter aqui uma situação de excedente de produção, tá? Tem um preço muito alto, não vai vender, porque as pessoas não vão pagar esse preço. Eu vou ter que ir reduzindo esse preço até achar um valor que as pessoas de fato queiram comprar, tá? Então, toda vez que eu tenho um excedente de produção, eu meio que sou obrigado a tentar baixar o preço para eu poder vender, tá? Por isso que as empresas ficam de olho, por isso que as empresas têm que pensar o quanto elas têm que produzir para não acontecer dela produzir muito excedente e depois não vender. Até estava lendo agora há pouco, um pouquinho antes da aula, a fábrica da Volkswagen já começou a suspender produção, já começou a dar férias para os funcionários, fazer um negócio chamado layoff. Deixa eu até pegar aqui, ó, que vê layoff Volkswagen. Por quê? Cadê aqui a notícia? Sumiu aqui a notícia. Jesus. Vou achar aqui e depois eu mando para vocês. Estava lendo agora há pouco, sumiu aqui. A Volkswagen começou a segurar a produção dela. Por quê? Porque agora está vendendo. Agora o governo deu lá um subsídio e tal, muita gente comprando carro e tal, mas ela sabe que isso é um artifício, isso é artificial. As pessoas compram carro agora, mas não compram carro toda semana. Então, hora que acabar o incentivo, né, aquelas pessoas que estavam pensando em comprar carro daqui 3, 4, 5, 6 meses, antecipou e comprou o carro agora. Então, ela vai ficar 3, 4, 5, 6 meses com uma demanda represada. Por quê? Porque as pessoas anteciparam e compraram agora. Se ela continuar produzindo no mesmo ritmo que ela está produzindo esse mês, que as vendas estão em alta, vai ter excedente de produção. Ela vai ter que queimar estoque, ela vai produzir e esse item não vai ser vendido. Então, ela já se planeja agora, pensando no futuro. Aquela decisão do governo do auxílio emergencial, daí prorroga, não prorroga, prorroga, não prorroga, aquilo virou um inferno na vida dos empresários, porque se prorrogasse, eles tinham que aumentar a produção para atender a demanda, para não ter que elevar o preço. Se não prorrogasse, eles tinham que reduzir a produção para não ficar com o estoque parado, com o estoque elevado, tá? Então, a vida do empresário nunca foi fácil, né? E quando ele não tem esse conhecimento de economia, né, aí é que ele se ferra, tá? Então, quase concluindo aqui já, o equilíbrio de mercado, ele ocorre no preço a que a quantidade procurada é igual à quantidade oferecida. No mercado concorrencial, né, na concorrência que exista realmente,
esse equilíbrio resulta dessa intersecção, desse cruzamento das curvas de oferta e demanda, tá? E nessa intersecção, não há uma tendência para o preço descer ou subir, porque está equilibrado. E o preço de equilíbrio é também designado chamado, né, de preço de fecho de mercado. Mas não é um termo muito utilizado, mas pode ser que às vezes vocês encontrem isso por aí. Isso significa que todas as ordens de compra foram satisfeitas e toda a produção foi vendida, né? Ou seja, o fecho de mercado é quando você satisfaz a necessidade, né, ou a demanda e, em contrapartida ali, a oferta, tá? Então, esse gráfico aqui, nossa, que bagunça, professor, que tem de coisa aqui, tá? Esse gráfico, ele mostra as duas curvas de maneira bem didática, tá? E aqui ele pega aquele exemplo dos flocos de cereais. Então, numa situação de um cenário A, tá? Deixa eu pegar aqui a cor da caneta. Deixa eu ver aqui. Mantém a mesma coisa aqui. Num cenário A, quando o preço dessa caixa de sucrilhos está a 5 euros, eu tenho uma quantidade, como o preço está alto, eu tenho uma quantidade baixa. Eu tenho 9 milhões de pessoas, né, 9 milhões de caixas sendo procuradas, tá? Ó, quando está aqui a 5 euros, eu tenho mais ou menos aqui em torno de 9 milhões de pessoas procurando para comprar esse cereal. Quando o preço cai para 4 euros, tá? Quando ele vai aqui para 4 euros, eu já tenho uma quantidade um pouco maior, eu vou ter aqui em torno de 10 milhões de pessoas querendo comprar esse cereal. Quando eu tenho uma condição, um terceiro cenário aqui, um cenário C, que o preço está em 3 euros, eu tenho aqui aproximadamente 12 milhões de pessoas querendo comprar esse cereal. Quando ele cai para 2, tá? 2 euros, eu já tenho aqui, né, uma situação de 15 milhões de pessoas querendo comprar, porém, eu não vou ter isso, tá? Eu não vou ter oferta para isso, a minha oferta já acabou, a minha oferta acabou aqui, nesse preço de 2, ela acaba em 5 milhões. 5 milhões eu vendo a 2, mais do que isso não, tá? E aí aqui é onde começa a ter essa intersecção e onde a gente começa a olhar, né, uma situação de possível escassez, né, com o preço até R$ 2,99 eu vou ter situação de escassez, considerando essa oferta da empresa. 3 euros é o equilíbrio, tá? Então, da mesma maneira, né, se eu tiver uma quantidade oferecida a 2 euros ou a 1 euro, eu vou ter aqui uma situação de escassez. Se eu tiver a 4 ou 5 euros, eu vou ter aqui em cima um excedente de produção, né? Então, eu vou ter aqui em cima as empresas querendo fabricar e vender mais caro, mas não vou ter gente querendo comprar esse produto nessa quantidade, tá? Então, esse ponto de equilíbrio é o ideal. Não necessariamente que ele vai ser assim bonitinho, bem equilibrado, igual está aqui, mas geralmente tende a ser assim, tá? Então, existe um negócio dentro da economia que parece um palavrão, mas não é, chamado ceteris paribus. O que é esse ceteris paribus na oferta e demanda? É uma condição constante para a gente poder aplicar a lei da oferta e da procura. Para eu falar que o preço vai subir em razão de uma baixa demanda, eu tenho que aceitar uma condição constante dos outros fatores, né? Essa condição constante é chamada de ceteris paribus. Sem essa condição constante, né, dos fatores, vários outros fatores seriam considerados como alteração na procura, quando varia o rendimento, ou da oferta, quando se altera a receita da empresa, entre outros, né? Então, utilizando a condição ceteris paribus para esse modelo de concorrência perfeita, apenas é preciso considerar as alterações simples do preço de mercado através da oferta e procura, como, por exemplo, se a oferta de um produto ou serviço aumenta, né, se uma empresa está ofertando a mais, está colocando mais itens no mercado, o preço de mercado tende a reduzir. Num segundo cenário, se a oferta de um produto ou serviço diminui, o preço de mercado tende a aumentar. No terceiro cenário, se a procura por um produto ou serviço aumenta, a procura aumentou,
o preço de mercado vai ter que aumentar para equilibrar. E se a procura de um produto ou serviço diminui, o preço de mercado vai diminuir. Isso dá para afirmar essa regra se a gente afirmar que existe condição ceteris paribus, ou seja, se o mercado realmente vai se comportar por esses fatores, sem levar em consideração intempéries, sem levar em consideração outras questões. Tá? Então, com isso eu concluo aqui nossa aula de hoje. Sei que é uma aula às vezes puxada, eu tentei exemplificar aqui o máximo possível, tá? Acho que talvez é muito conteúdo, talvez em pouco tempo de aula, mas também não é nada muito diferente do que a gente costuma observar por aí. Eu só expliquei o fenômeno um pouco mais detalhado para vocês entenderem por que às vezes tem aumento, por que às vezes diminui. Esse show que vai ter aí essa semana, quinta-feira, o ingresso é pago ou não? Não, é de graça. De graça, né? Tá. Quando tem um show pago, né? Às vezes o valor do ingresso reflete na procura, né, das pessoas para fazer esse show. Então, se muita gente quer assistir o show, o preço desse ingresso vai subindo. Se ninguém quer assistir esse show, de repente o povo dá ingresso de graça, mesmo que ele tivesse um valor, para pelo menos ganhar ali na venda de bebida lá dentro, né? Então, mais ou menos essa regra a gente se aplica ali no comércio, no dia a dia, tá? E acho que é isso, pessoal. Tá? Não sei se ainda tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, senão eu encerro aqui por hoje e vejo vocês na aula de amanhã, tá? Oi? Ver se tem algum outro questionamento que ficou sem responder aqui. Conceição, quer perguntar alguma coisa? Não. Tudo tranquilo. Tirando aquele gráfico lá que meio embaralhou a mente, mas tá tudo bem. Tá. Eu vou ver se eu acho algum outro vídeo complementar daquele gráfico, tá? Para passar para vocês, mas assim, é só entender o movimento, curva da oferta, curva da procura, né? E o ponto de equilíbrio equilibrando ali o ponto, né? Ou situação que às vezes tem o deslocamento ali da curva. Acho que eu tinha um videozinho bem legal, vou ver se eu posto também no Cigarro até amanhã para complementar. Tá certo? Tá certo. Beleza. Vou encerrar aqui a gravação e vejo vocês amanhã à noite aqui, na mesma hora, no mesmo